Oi pessoal, seja bem-vindo ao canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva. Esse canal é novo, né? E eu peço a vocês que dê seu like, compartilha, comente, né? Eu sei que meu canal ainda precisa de muita coisa ainda, mas você sabe que eu fiquei um tempo, né, sem fazer vídeos, porque ainda falta coisa ainda para fazer mais de acordo com o tempo. Os vídeos vão melhorando, tudo. Eu falo uma seriedade. Pode perguntar a qualquer youtuber que começa. Sempre é difícil, não é fácil. E eu tô começando, mas de acordo com o tempo as coisas vão melhorando. O cenário vai melhorando, né? Que eu tô de frente, né? Na minha casa. Mas de acordo vai melhorando, né? O canal, vão aperfeiçoando um bocado. E vamos deixar Deus fazer essas coisas. Mas hoje eu vim falar, né, sobre na questão, né, que Jesus estava com seus discípulos. E houve um dessas pessoas que pregou sobre Jesus, pregou o evangelho do reino de Deus. Mas o problema é que, quando ele estava pregando, um dos discípulos se manifestou perante Jesus e queria lá repreendê-lo só por causa que não fazia parte dos 12. E nessa questão, o que aconteceu? O que Jesus falou? Se não é contra nós, é por nós. Você vê que nos dias de hoje, simplificando os dias de hoje, tem pessoa, porque eu sei que a igreja, né, como a Bíblia fala, é um corpo. É o corpo de Cristo. E tem pessoas que têm ministérios, que têm um chamado lindo, maravilhoso. Mas, infelizmente, não estou falando todas as igrejas, infelizmente, né, nos dias de hoje, como eu sempre falo, nas épocas passadas, os pastores, eles oravam, jejuavam e sabia quem podia participar, né, de um cargo eclesiástico. Ele sabia, porque Deus que dava a direção. Não era a vontade dele, bem claro. Não era a vontade dele, era a vontade de Deus. Por isso que faz me lembrar, né, sobre a Bíblia dos reis de Israel, né? Porque alguns dizem, né, teologicamente, dizem, né, que Saul, o primeiro rei de Israel, Saul, né, foi levantado por homens. E Davi foi levantado por Deus. Porque sabemos, né, da história, né, que o povo de Israel queria um rei, não queria aceitar mais o Senhor no comando, e queria um rei físico, um homem, para poder liderar o povo. Mas para quem conhece, né, a história, sabe muito bem sobre essa questão. E eu acho mais interessante sobre isso, porque Deus, quando escolhe alguém, não é uma pessoa formosa, não é uma pessoa bonita, porque nossos olhares humanos queremos uma pessoa, né, capacitada teologicamente, né? Queremos uma pessoa bonita para aparecer nos focos das câmeras, né? Uma pessoa, né, que hoje em dia você sabe, você está entendendo o que eu estou falando. Tem muita gente que é assim, que é sempre, né, uma pessoa que
que chama a atenção. Uma pessoa que, né, foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Que o primeiro rei de Israel, Saul, era uma pessoa formosa, era bonito, era alto. Mas, né, você vê que Deus, quando Ele chama uma pessoa, Ele não chama uma pessoa que vem no grandes status. Não. Ele chama a pessoa mais simples para fazer grandes obras. Chama pessoas que às vezes muitos não dá nada, como aconteceu com Davi. Quem era Davi? Quem era Davi? Era pastor de ovelha. Ele era rejeitado pelos irmãos. E para quem sabe, historicamente, biblicamente, sabe que ele era rejeitado. E foi rei de Israel. Assim também aconteceu com os profetas, como Elias e outros. Deus levanta as pessoas quanto menos espera. Infelizmente, o ser humano, né, como no caso que eu vou contar aqui sobre os discípulos de Jesus, aconteceu isso com eles também. Sabe como? Desculpa. Aconteceu com eles também, os 12. Sabe como? Jesus estava na frente, havia um homem que pregava, estava cheio do Espírito Santo também. Eu creio que esse homem anônimo, que não fala nas Escrituras Sagradas, esse homem anônimo começou a pregar. E um dos discípulos queria repreendê-lo, porque não fazia parte dos 12. Isso, muitos não anotam. Não fazia parte dos 12. E um deles falou: Senhor, você quer que eu vou lá e repreenda esse homem? Porque ele não faz parte de nós. E está pregando também. E Jesus, acalma lá. Vou assim dizendo na minha língua: calma lá. Se ele não é contra nós, ele é por nós. Agora, sabe que eu não entendo? Por quê? Por que isso acontece? Tem pessoas que, né, como eu já vi testemunho de muitas pessoas que hoje têm grandes ministérios, como foi a trajetória cada um deles, na questão de pregadores, cantores, você pode ver que eles passaram dificuldade nisso. E sabe uma coisa que eu fico mais triste? São pessoas que estão dentro da igreja. O mundo até... Mas os que estão de dentro. Tem pessoas que matam os profetas dentro da igreja. Tem pessoas do corpo de Cristo. Eu estou falando de todas as igrejas. Às vezes tem pessoas que têm um chamado lindo, maravilhoso, mas sabe muito bem a dificuldade que ele vai passar. As lutas que ele vai passar por causa do chamado que ele tem. E é muito fácil. Eu vou falar a seriedade. Tem pessoas que se acham que está por cima, só por causa que às vezes tem um conhecimento, é falado às vezes no seu canal, né? Tem um status, já começa, aí fala, não fica soberbo, se deixar fica soberbo. Se deixar fica soberbo. Porque tem pessoas que gostam de aplausos. Às vezes, como aconteceu, né, dos 2 reis de Israel, o primeiro e o segundo, que foi primeiro Saul e Davi. Davi foi escolhido por Deus, Saul foi escolhido pelos homens. Mas os 2 eram ungidos, bem claro. Isso é biblicamente. Os 2 eram ungidos. Mas voltando ao assunto, então o que acontece? Você vê que quando Deus escolhe pessoas, porque eu falo isso por experiência própria. Eu falo isso com experiência. Porque nos dias de hoje, se a gente chegar
e falar sã doutrina, falar de pecado, falar de arrependimento, ninguém quer ouvir. O problema hoje que está acontecendo, muitos líderes são culpados disso também. Não estou falando todos, bem claro, não estou generalizando todos, para depois ficar aqui no meu canal me criticando. Não estou falando todo mundo, mas uma grande maioria são culpados. Hoje o joio está aí por causa de certos líderes, porque nas épocas passadas, como eu vinha sempre falando, e eu sempre falo isso, nas épocas passadas, muitos davam apoio a esses joios. Às vezes tinha pessoas que não tinham o mínimo chamado com Deus, fazia aquilo pro oba-oba. E hoje, né, você vê que tem vários tipos de igreja nos dias de hoje, né? Mas a Bíblia vem falando isso, que nos últimos dias aconteceriam essas coisas, dos verdadeiros e dos falsos, dos herégicos. Porque, engraçado de tudo, agora vai me lembrar aqui, engraçado de tudo, que as pessoas gostam muito de falar, não, se falar de pecado, não é aqui, a gente temos que falar de avivamento. Sim, falamos de avivamento. Quem prega, como eu também prego, eu gosto muito de falar de uma palavra boa, mas tem palavras que Deus, o Espírito Santo, nos posiciona que tem que ser dita. Mas o povo está tão acostumado de ouvir palavras de vitória. Tudo bem, todo cristão tem vitória. Quem está com Cristo tem vitória. Mas só que tem que entender uma coisa também. Porque Deus, Ele só vai dar vitória a um servo ou uma serva. Bem claro, só vai dar vitória a um servo ou uma serva quem faz a vontade dEle. Quem não faz a vontade dEle, Deus não vai dar vitória. Porque o objetivo do Senhor não é o material. Bota bem na cabeça que eu estou falando. Não é o material, é o espiritual. O objetivo de Deus é me salvar e te salvar. Por isso que hoje os pregadores, pastores, têm que falar do pecado. Tem que falar. Mas se eu falar do pecado eu vou perder meu irmão, não importa. Porque hoje em dia, sabe uma coisa que eu tenho observado? Tem muitos que vão perder a salvação. Porque hoje, sabe qual é? Eu vou falar para você, sabe qual é? As pessoas que não conhecem a Deus e ainda quer ensinar a cristão. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor. Se eu sou isso, Deus, Ele é amor, não vai me condenar. Hoje tá assim. E sabe que eu fico mais bobo sobre isso? Sabe que eu fico mais bobo? Que tem gente do nosso meio concordando com isso. Concordando. Estão concordando. Aí você chega assim, para pra pensar, ficar. Aí eu fico vendo certos vídeos, aí, já que ele é amor, mas eu não vejo uma pessoa que fala assim, não, eu me converti. Não, primeiramente, desculpa, eu me arrependi e me converti. Hoje eu não quero ser mais o que eu era. Aí eu falava assim, aí eu dava um like, eu falei, pô, legal. Se arrependeu e se converteu, legal. Agora você não vê nisso. E ainda tem alguns que estão lá no mundão, como artistas, pessoas, né, de influência. Às vezes, por causa que se batiza numa água, já acha que Deus já está na vida dele. Não é por aí. Jesus, ele fala, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo e leve sua cruz.
Meu amado, eu já fui do mundo. Eu já fui do mundo. Eu fui funkeiro. Eu fui do mundo. Eu já fui MC, eu já cantei. Mas um dia que eu aceitei Jesus na minha vida, eu larguei tudo. Renunciei. E graças ao meu bom Deus, graças a Jesus Cristo, que hoje eu estou aqui. E hoje em dia tem muitas igrejas que estão deixando, principalmente os jovens. Principalmente. Aí tem alguns, uns teólogos do inferno, bem claro, diz que não tem nada a ver. Não, pode botar brinquinho. Pode botar tatuagem. Vamos fazer um salão escuro, vamos ter uma presença. E aí você para analisar, será que esses jovens realmente estão convertidos? Me pergunta aqui, será que realmente esses jovens que estão nesse tipo de igreja estão convertidos? Porque um jovem, quando ele é cheio de Deus, ele primeiramente, ele tem um relacionamento com Deus. Ele tem uma intimidade com Deus. Ele não fica no meio da internet, no meio dos jogos virtuais, não. O mesmo da pessoa que se converte e tem realmente um relacionamento, é batizado pelo fogo. E sabe uma coisa que ele quer fazer? O desejo do coração dele é mostrar a esse Jesus para outras pessoas. É verdade, mostrar a esse Jesus para outras pessoas, para outros jovens. Mas você pode observar nessas igrejas, né, escuras, pode observar uma coisa, que não vê nenhum deles falar assim, não, vamos evangelizar, vamos ganhar alma, né, pregar nas ruas, pregar no meio da internet, né, fazer um canal, vamos pregar, vamos falar de Jesus. Eu pessoalmente, eu não vejo isso. Eu não vejo. Eu vejo um oba-oba. Né? Como no meu Facebook eu postei um negócio lá, o que aconteceu, o escândalo, né? Que eles fizeram uma estratégia, diz eles que fizeram uma estratégia, né? Aquele vem novinha, né? Infelizmente são coisas que só Deus, cara. As pessoas estão perdendo a direção, porque eu sempre falo, Davi, quando ia para as guerras, Davi, a primeira coisa que ele pedia orientação era a Deus. E tem muitas lideranças que não tá pedindo a direção ao Espírito Santo de Deus. Tá fazendo as coisas da sua própria maneira, das suas próprias convicções. E no dia do juízo, todas as lideranças, todas, do mundo todo, vão prestar conta sobre essas almas. Por isso que eu digo que não é brincadeira. Evangelho de reino de Deus não é brincadeira. A gente tem que levar isso a sério. Vocês que estão me vendo, prestem muita atenção. Não desista do ministério que Deus tem na sua vida. Porque todo aquele que tem chamado com Deus, bote isso na cabeça. Eu falo isso por experiência. Por aquele que é marcado. Eu sou marcado. E para todos os marcados, preste muito bem atenção. Você que tem chamado, você tem que buscar a Deus, não se deixar bater. Porque eu também já fui e ainda sou. Já fui e ainda sou abatido muitas vezes. Mas não desista daquilo que Deus tem na sua vida. Que no momento certo, na hora certa, Deus vai te dar a vitória. Não se preocupe. Deixe as pessoas falarem. Segue aquilo que Deus tem em sua vida. Porque utensílio até o próprio Davi teve. Você vê que Davi, antes de ser rei, ele travou, né, muitas guerras.
Até o próprio Saul, rei de Israel, estava perseguindo Davi. Pessoa que tem o mesmo chamado. Pessoas que têm o mesmo conhecimento da palavra. Por causa de quê? Porque Saul, ele era orgulhoso. Ele se achava, não, eu sou rei. E perseguia Davi. Por causa de quê? Aí você vê por causa de quê? Porque Davi, eu creio assim que ele era uma pessoa simples. Uma pessoa que, né? Porque você pode observar que, igual aconteceu com Moisés, Jeremias, né? Porque Moisés, no momento quando soube que ia liderar o povo de Israel, o povo hebreu, sabe o que Moisés fala? Senhor, manda outro. Você vê que as pessoas que Deus escolhe é aquelas pessoas que, às vezes, nem o próprio chamado que Deus tem chamado na vida ele não quer. Sabe por causa de quê? Que ele sabe a peleja que ele vai pegar. E às vezes eu vejo que tem muitos hoje em dia, né, querendo ser pastores. Eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. Meu irmão, nas épocas passadas, quando se falava eu quero ser pastor, muitos falam, não quero ser pastor não. Não quero não, que a responsabilidade é muito grande. Eu não quero. Hoje em dia, por causa que tem o chamado status, não te esquecer. Infelizmente. E você vê que tem muitos que, às vezes, os ministérios não seguem à frente. Porque não tem chamado para aquilo. Hoje eu quero encerrar aqui, né? E pedir a vocês mais uma vez, né, que se inscrevam no canal. Eu sei que meu canal ainda falta muita coisa, né? Mas mais tarde vai melhorar. Eu quero que vocês orem por o irmão Ivan, né, que eu preciso das tuas orações, porque a gente viveu numa batalha espiritual e física também. Porque a gente que faz verdadeiramente, né, e fala a palavra de Deus, o inferno ele se levanta também, mas ele vai se levantar para cair. E hoje eu quero, né, agradecer todos vocês agradecer primeiramente a Deus, aí a todos vocês, né, que estão vendo esse vídeo. E ore por mim, para esse canal, para seguir mais à frente, que de acordo com o tempo vai melhorar, eu creio nisso. Muito obrigado, pessoal, né, de ter visto esse canal, né, dê o seu like, argumenta, né, e muito obrigado por tudo. Graça e paz.